Com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamento. Mas se te casares, com isso não pecas, e também se as virgens se casar, por isso não peca. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia, e o que resta é que não só os cansados sejam como se não fosse, mas também os que choram como que não chorassem, e os que se alegram como se não se alegrassem, e os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar à esposa, e assim está dividido. Também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso, e vos facilite o consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar a flor da idade e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, como conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Que Deus abençoe mais esta vez a leitura das Sagradas Escrituras e que nos abençoe também na explanação da palavra. Meus irmãos, quando o Senhor Jesus iniciou o seu ministério, uma das palavras que ele fez uso no seu ministério, preparando todas as coisas para dar prosseguimento, é: vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. Ele se aproximou de pescadores, particularmente de André, Pedro e André, que eram irmãos, e ele faz esse convite para eles. E logo mais, na praia mesmo ali, ele faz o mesmo convite para outros dois irmãos, Tiago e João. E estes eram provavelmente os donos desses barcos todos, e junto com seu pai eram pescadores, e esses dois recebem o mesmo convite: vinde e eu vos farei pescadores de homem. E ambos, as duas duplas, Pedro e André, João e Tiago, diz que eles, ao ouvirem o convite, imediatamente deixaram as redes, e João e Tiago deixaram não só as redes, mas deixaram o seu pai, chamado Zebedeu, e seguem a Cristo. E aí começamos a notar que eles ouviram o convite de Jesus, se prontificaram a atender o convite e deixaram no mesmo instante tudo aquilo que tinha sua importância, tinha o seu valor, mas que diante do convite de Jesus, eles tinham que deixar, porque seguir a Cristo é algo mais elevado. E eles deixaram tudo isso. E eu creio que esta verdade é reportada também aqui de um modo bem particular, porque o que ele está falando tanto para dois grupos de pessoas, para as virgens e as pessoas solteiras em si, as virgens, e depois ele trabalha com as viúvas, as pessoas que estavam viúvas.
E a orientação que ele passa, o apóstolo Paulo dá naquela circunstância, é que se houvessem pessoas que estavam casadas, permanecessem assim. Se estivessem sem casar, solteiras, virgens ou então viúvas, que permanecessem assim. Mas que todos, de um modo bem consistente, pudessem servir a Cristo Jesus. Portanto, servir a Cristo é a primeira e não a última opção, é aquilo que nós devemos todos fazer, casados ou solteiros, devemos nos devotar a servir a Ele, e como o mandamento áureo e o resumo do resumo dos mandamentos é amar ao Senhor Deus de todo o coração, toda a força, todo entendimento, completamente. É para amá-lo completamente, é para devotar toda a nossa atenção para Ele. E este capítulo 7, como tivemos oportunidade já de ver, ele tem um contexto. Aqui esta carta que chamamos de 1 de Coríntios, é a carta que está e é a carta inspirada por Deus. E foi denominada 1 Coríntios. Mas o apóstolo Paulo já havia escrito outra, que não está aqui. E que para os irmãos de Corinto, porque precisava orientar, e dentro das orientações o que ele menciona é: eu já vos escrevi, que não vos associeis, se unis com os impuros. E aí eles tinham entendido que eram com os impuros das pessoas que não criam em Cristo, do mundo. Ele falou: não é isso. E aí nessa carta ele explica, porque eles não tinham entendido, e ele fala de novo na mesma questão, agora mais claro: olha, os impuros é aqueles irmãos que se declaram irmãos e andam como fossem os de fora. A esse não associeis, porque eles tinham não apenas a celebração da ceia, mas eles tinham antes uma ceia chamada ágape, a festa ágape, e eles se reuniam e comiam e festejavam. Ou seja, não coma com esses que dizem que são irmãos, mas vivem como não fossem. Esses impuros. Ou seja, essa na verdade seria a segunda carta, mas a carta inspirada é a primeira. E não apenas isso, aqueles irmãos agora recebendo a carta e sendo orientadas, e o Espírito Santo trabalhando ali, dirigindo todas as coisas, fez com que eles escrevessem para Paulo uma série, um número de perguntas, as quais não sabemos exatamente, mas pelas respostas podemos imaginar. E dentre elas, apóstolo Paulo, é possível nós, crentes, o marido e a esposa crente no Senhor, viver como se fosse apenas irmão e não casados, e não ter mais relacionamento sexual? É possível? Aí ele diz: não. Porque você é crente no Senhor, e vocês são crentes, e o casamento e o relacionamento sexual é para o casamento. Se é para não ter, então que a pessoa mantenha-se solteiro. Mas dentro do casamento isso é normal, isso é comum, e traz benefício, intimidade de um para com o outro. Ele provavelmente responde outras perguntas, como a que eles talvez ali fizeram, porque ele responde: olha, o marido e a esposa são crentes, mas nós temos tanto desejo de servir ao Senhor, podemos separar então? Não, porque o que Deus uniu não separe o homem. Mantenha-se casado, não. Mesmo que ele é desejoso de servir a Cristo, não separe. Você está casado, mantenha casado. E isso vai falar de Cristo, da união de Cristo com a igreja, que nada pode separar-nos do amor de Cristo. Mantenha-se fiel. Não é por esse motivo, não. E aqui, meus irmãos, nós podemos imaginar, ainda que não temos a pergunta, mas temos a resposta, e ele começa dizendo: com respeito às virgens. Então ele começa a falar, responder para a pergunta que provavelmente veio: é certo a gente casar? Ou é certo a gente ficar solteiro, sendo virgem, ou viúva? É certo a gente ficar solteiro? O que é melhor fazer? Ficar solteiro ou casar para servir a Cristo desimpedidamente?
E aí ele vai orientar. E nós acreditamos que uma pergunta parecida como esta foi feita a Paulo, e ele então dá as respostas. E ele começa a dizer, particularmente agora para as virgens, as solteiras, as pessoas que estavam virgens: com respeito às virgens, não tenho mandamento do Senhor, porém dou a minha opinião como tendo recebido do Senhor a misericórdia de ser fiel. E aí, como já mencionamos anteriormente no culto passado, devemos compreender o que Paulo está a dizer é que ele não é que ele tem uma palavra menor. A palavra que ele tem é aquela que Jesus não detalhou. Ele não tem uma palavra que o Senhor Jesus falou especificamente para as virgens. Ele não tinha, o Senhor Jesus não falou, não detalhou, mas ele enviou apóstolos para dar continuidade. E aqui está o apóstolo Paulo, dando continuidade, abençoando, e diante dessa pergunta ele dá a resposta que nos orienta também, orienta a igreja. E a orientação que ele foi: olha, e eu sou servo do Senhor, e o Senhor me enviou, e eu tenho o mesmo Espírito, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e que é o Espírito que nos dirige. Ele, como apóstolo, ele estava sendo dirigido pelo próprio Senhor Jesus, porque Jesus diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Espírito Santo é o representante de Jesus aqui. O próprio Senhor Jesus falou: eu vou enviar outro Consolador. Ele é um Consolador, veio consolar, por isso ele curou muitas pessoas, e as pessoas sentiram a consolação. Ele tinha compaixão, e roguem ao Pai que mande trabalhadores, porque grande é a seara. Ele tinha compaixão, ele era o Consolador, e ele enviou um outro. E aqui está o apóstolo Paulo, orientado, e ele diz: olha, eu não tenho uma palavra direta dele, ele não tratou especificamente, mas eu creio que também tenho eu esse direcionamento do Senhor, essa misericórdia de ser fiel. E aí ele vai falar, e ele apresenta uma questão circunstancial do momento. Sabemos que todo o Novo Testamento, ele foi escrito dentro do primeiro século, ou seja, dentro dos 100 anos da era cristã, depois que Cristo veio e inaugurou os 100 primeiros anos. Todos os livros que estão aqui inspirados foram escritos dentro do primeiro século. E eles já estavam, a primeira carta de Paulo aqui já estava bem adiantado, e sabemos que o templo de Jerusalém, e Jerusalém foi invadido, e o templo de Jerusalém foi destruído no ano 70. Eles estavam se aproximando cada vez mais dessa destruição, e as perseguições já estavam grandemente avançando, e essa era a circunstância. E ele menciona isso no verso seguinte, 26, dizendo: olha, eu considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Está casado? Não procure separar-te. Está livre de mulher? Não procure casamento. Ele apresenta isso, e isso, meus irmãos, tem uma nota muito importante que a gente precisa passar para a igreja. Porque se nós lermos esse texto, se os irmãos leem, é por isso que precisa ler a Bíblia toda. Não pode ficar lendo como aqui, pouquinho, não leia a Bíblia toda para entender o todo. Deus diz que toda a Escritura é inspirada, e quando ele falou toda, ainda nem estava, já estava completa o Novo Testamento. Ele estava referindo muito provavelmente ao Velho Testamento, e certamente o Novo foi sendo composto, e aqui temos, e o Novo faz parte desse todo, certamente. E é importante entender que podemos imaginar que de tantas ênfases que Paulo dá, alguém pode ter uma falsa impressão de que Paulo é a favor totalmente de que as pessoas não casem, porque ele enfatiza isso aqui várias vezes, de várias maneiras, e uma delas, só para nós sintetizarmos, ele diz assim: olha, se tem uma virgem, uma filha virgem, se assim, quem casa sua filha virgem faz bem, quem não casa faz melhor. Ou seja, parece que é sempre melhor. Não, o que ele está querendo dizer, meus irmãos, é que eles estavam passando por uma circunstância muito difícil de perseguição. E ele menciona várias vezes, ele diz: olha, eu quero poupar-vos dessa angústia, da dor, do sofrimento que é.
a alegria do casamento, mas no meio de perseguição. Uma coisa é você ser perseguido e ser um evangelista como ele, que evangelizava, e aonde ele ia, ele mesmo disse que haviam algemas, prisões. Ele falou: o Espírito Santo me reserva essas coisas, aonde eu vou eu encontro essas lutas, as costas, as marcas. Ele mesmo registra isso: trago as marcas de Cristo. Ele era um homem muito marcado fisicamente, de açoites, de apedrejamentos, na voragem do mar. Ele certamente não era um homem muito bonito, vistoso, não é? Aparentemente, diante de tanto sofrimento, de tanta dor, e ele não desistia, sabia que isto, e é uma das grandes questões, parece-nos que ele, quando ele diz, e sejam tais qual eu sou, naquele instante ele estava, certamente, no mínimo, naquele instante ele estava solteiro. E das perguntas que surgem ele estava solteiro porque ele era viúvo? É uma possibilidade. Que mais? É possível que a mulher, se casado, a mulher o abandonou? Era bem possível isso. O divórcio, tristemente como é hoje, era tão comum no passado. Carta de divórcio. Jesus falou isso, né? Moisés deu carta de divórcio e as pessoas se separavam. E quando um crente, pessoas casadas, um deles se convertia, a pressão do judeu sobre a outra parte: olha, separa que não dá, agora é uma pessoa de fora, é um imundo que viva para lá. E eles então forçavam. É possível, e ele está dentro dessa realidade aqui, ele está apresentando e falando: olha, uma coisa é ser apedrejado, você quer servir aqui, e esse é o contexto, de pessoas estarem muito consagradas e servirem ao Senhor Jesus bem desimpedidamente, nada impedia, e eles iam com vontade, com desejo, com gana, mas seria perseguido. E ele fala: olha, imagina você, uma mulher, tendo uma esposa grávida, com 2 filhos ou até mais pequenos, e você ser apedrejado e ver isso, é angustioso, é difícil tomar certas decisões de servir ao Senhor Deus desimpedidamente. Esta era uma das questões que certamente eles estavam levantando. Não era apenas casar ou não casar. Queremos servir com um grande desejo. Portanto, será que é melhor casar? É melhor ficar solteiro? E aí ele dá, dentro desse contexto, dessa realidade, essa resposta. Ele não está falando que ser solteiro é a melhor coisa, ou simplesmente casado é a melhor coisa. Não, ele está apresentando a opinião dele, a posição dele bíblica, do Espírito Santo dentro dessa realidade de qual? De uma perseguição muito forte. E o Senhor mesmo, Jesus, já havia falado: olha, não choreis por mim. As mulheres estavam chorando por eles, mas ele diz: chorai por vós, porque quando chegar aquele tempo, olha, e as grávidas, ele fala isso, pedis para que não sejam nesses momentos difíceis. Então nós começamos a entender que a resposta que ele estava dando era em virtude de poupar aqueles irmãos de dores, e ele vai reforçar essa verdade no verso 29, quando ele diz assim: isso, porém, vos digo, irmãos, é porque o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. E o que resta é que os que não só os casados sejam como se não fossem. Ou seja, vocês estão casados, mas considere, comece a pensar que em momentos de tribulação e de grande perseguição, o Senhor vai chamar um ou outro. O Senhor vai chamar. Então, ao mesmo tempo, são casados, mas considere que você vai ser o quê? Viúvo, que Deus vai chamar o outro. Vocês são casados, isso, mas considera que nesses dias angustiosos, no presente momento, isso talvez não vai continuar assim. Você vai ser separado do seu marido, você vai ser separado dos seus filhos, você vai ser separado, ou os seus filhos vão separar de você, a sua esposa, e assim por diante. É isso que ele está falando. Olha, mas os que choram como os que não chorassem, olha, vocês vão ter motivos de dor, mas Deus vai te fortalecer e você vai conseguir, como se fosse alguém que não estivesse chorando, e continua a vida.
Os que se alegram como se não se alegrassem, os que se alegram no Senhor, mas vai vir dores, coisas que vão querer tirar a sua alegria, e os que compram como se nada possuíssem, essas coisas se abreviam, elas estão vindo, você tem posse, mas isso na verdade é tomado, eles tomavam a casa, eles queimavam, essa é a realidade. Então ele apresenta isso, meus irmãos, dentro de um contexto de uma pergunta que eles fizeram, porque eles queriam servir com bastante desejo, e servir de fato, de todo o coração, de toda a força, de todo entendimento. E ele vai passar então essas verdades. O que eu quero é que estejais livres de preocupação. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar ao Senhor. Mas o casado toma conta das coisas do mundo, do marido ou da esposa. Ele está mostrando um grande ensino para nós, meus irmãos, válido, um grande ensino que não tem questão se é só para aquela época, não, é para todas as épocas, porque o contexto que ele fala para nós, ele fala para os casados, ele fala para os solteiros. Ele fala: olha, solteiros, se vocês estão solteiros, pense no dom de permanecer solteiros, porque nos nossos dias há uma grande pressão. Você tem que casar, você tem que casar, você tem que casar. Às vezes as crianças vêm, às vezes pessoas vêm na família, visitam o outro, e aí as pessoas chegam, vê as crianças ali e já perguntam para a criança tão pequenininha: você já tem namorado? Criança de 4 anos, de 6 anos, quem que é? Não tem ainda. Aí olha para a cara dos pais. Ah, 24 anos? Ih, titia, oi, titia, 24 anos, nada? Misericórdia. Vocês precisam dar um jeito aí todo mundo começa a apresentar: olha, eu vou falar com fulano, eu vou falar com cicano, vamos dar um jeito, vamos fazer um apoio aqui, vamos dar um jeito para aqui, para cá, para lá, para esse povo. 24 anos. Há uma pressão para o casamento. Mas o apóstolo Paulo, quando ele fala aqui, ele mostra algo que nós precisamos refletir, que nós não temos que fazer essa pressão, e que na verdade nós temos que colocar para as pessoas aquilo que é maior. Não é o casamento que é maior, Cristo é maior do que pessoas. Aquele que ama mais o pai ou a mãe ou o irmão não é digno de mim, deve amar a Cristo. O Cristo tem que ser o centro. E aí ele vai trabalhar essas coisas. Olha, ele apresenta isso: olha, quem é solteiro cuida das coisas do Senhor. Ele coloca o Senhor Jesus como centro da vida de uma pessoa solteira. E isso é muito importante, porque nos nossos dias, você já parou para pensar isso, né? O que acontecia isso em vários países, isso está acontecendo, porque vai se aproximando várias características, os países sendo semelhantes uns aos outros. Por exemplo, quando você pensa no Japão, você pensa em casa grande ou casa pequena? Casa minúscula, não é pequena, é minúscula. Pessoas dormem aqui, isso daqui é só o local de dormir, porque muita gente territorialmente um local pequeno, eles têm que fazer isso. E isso está acontecendo também no nosso Brasil, apesar de ser continental, quinto maior país do mundo do ponto de vista territorial. Mas você começa a notar que as casas são menores, não é isso? Não é mais 60, 70 metros quadrados. Agora era 50. Depois foi para 45 metros quadrados. Agora é 30 e poucos metros quadrados, casa para família. 30 metros quadrados, casa para família. 2 quartos, sala, cozinha, com tudo isso em 30 metros quadrados. Será que cabe fogão ou fogão aquele de 2 bocas? Será que o fogão é aquele frigobar pequenininho desse tamanho? Como é que vai acabar uma cozinha? Não tem como. Não tem como. A cama deve ser aquela que faz assim, fica assim, você desce ela aqui, dorme, depois põe de volta, porque depois o quarto, ninguém entra, ninguém sai no quarto. Observe que cada vez fica menor e pessoas vão querer viver mais e vão ter mais lançamentos de moradia nesse tamanho, e agora chamado estúdio, casa bem pequenininha. Por que estou dizendo isso, meus irmãos?
Porque cada vez mais aumenta o número de pessoas solteiras. E o perfil de pessoas solteiras nos nossos dias é: curta sua vida, viaje, faça isso, faça aquilo, faça tantas coisas. Enquanto que o ensino bíblico é: você que é solteiro, sirva a Cristo. As pessoas pensam em tudo, menos servir a Cristo como a primeira, não a segunda, terceira ou última opção. Aos casados, da mesma forma em que ele apresenta, ainda que ele diga que, olha, quem é casado pensa nas coisas do mundo e como agradar o marido, como agradar a esposa, mas agradar ao marido, agradar à esposa, cuidar do marido, cuidar da esposa, é falar de Cristo, como vimos ontem no casamento. Porque o casamento é uma ilustração da união de Cristo com a igreja. Por quê? O que Deus uniu não separe, porque está falando da união de Cristo com a igreja. Então não pode, Jesus não deixou, não abandonou, apesar de todas as falhas, e pelo contrário, Ele perdoou, morreu por todas as falhas, para tornar a igreja pura, santa. Porque fala para as mulheres serem submissas? Porque fala de Cristo, fala da submissão de Cristo ao Pai. Ele foi totalmente submisso, é por isso que ele diz para as mulheres serem submissas como ao Senhor. Ele insere o Senhor Jesus, a união, as características de Cristo com o Pai. Porque ele fala para o marido: amai as esposas como Cristo amou, ou seja, de maneira sacrificial, para apontar para Cristo. Ou seja, ainda que casados, e eles vivendo isso por tantos anos, eles estão falando da pessoa e da obra de Cristo. Portanto, eles estão também servindo a Cristo. E por isso ele diz: olha, está casado, não separe. Não tem a possibilidade de servir a Cristo e, sendo casado, separar para servir melhor. Não. Você quer servir melhor? Mantenha-se unido à sua esposa, ao seu marido. E o que ele diz aqui é que isso vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Por isso que ele deu a ênfase na questão dos solteiros permanecerem, o celibato, não o celibato como da igreja católica, apostólica romana, não, mas realmente como um dom, como um desejo. Se num determinado momento você decidir casar, não está cometendo pecado. Se desejar permanecer solteiro, também não peca com isso. E é isso que ele vai falar. E por fim, ele conclui falando para as casadas, ou melhor dizendo, para as viúvas. Ele diz: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Ele diz: olha, e isso às vezes as pessoas enfrentam lutas. Eu já participei de algumas lutas de pessoas: olha, mas eu não aceito, a pessoa casou, ela ficou viúva e ela casou, e a memória da mulher? Eu falei: mas agora a Bíblia ensina, não tem problema, respeita a memória da mulher, da falecida, mas ele não comete pecado, a Bíblia apresenta essa realidade. Não, mas isso, eu falei: não, mesmo assim deixa a pessoa. E às vezes casamentos tardios, podemos dizer, de pessoas já com uma idade idosas, vamos dizer assim, e se unem em casamento. Ai, que absurdo! Por que absurdo? Pode, mas isso ele fala que a mulher, a viúva, mostra essa verdade de que a morte separou e essa pessoa está livre, mas se casar, case somente no Senhor, ou seja, ainda assim, não é para se unir com uma pessoa descrente, é para casar com uma pessoa crente no Senhor. Uma pessoa crente no Senhor, para valer a imagem de Cristo com a igreja, não de Cristo com quem não crê em Cristo. Então não pode ter essa união, e é por isso que Paulo apresenta isso. E ele diz: todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus, tem o Espírito de Deus. Então são conselhos que ele dá, ele apresenta, e ele traz à tona para os nossos dias algumas questões muito importantes, dentre elas é a questão da pressão que a sociedade faz e que às vezes a própria igreja faz. Você tem que casar. Não é isso que a Bíblia apresenta. Você não peca se você permanecer solteiro.
E aí tem algumas expressões que a gente diz são pejorativas. E é um solteirão, é uma solteirona. Então é uma expressão dizendo que não casou, ficou encalhado, outra expressão, né? Está encalhado, a pessoa está encalhado com 26 anos, está encalhado com tão pouca idade, a pessoa já se sente encalhado, né? Não existe questões de encalhado. Essa questão de toda panela tem a sua tampa também não é um ensino bíblico. Até pela questão matemática. É muito simples. Ainda que Deus dirija todas as coisas, todas elas, e Ele dentro das coisas que está obviamente ao dirigir de Deus, o número de pessoas, e não apenas de pessoas, mas de homens e mulheres, é mais ou menos próximo ali, um pouco mais aqui, um pouco menos ali, mas é próximo, mas não é igual. Isso significa que não tem tantas tampas quantas panelas são. Nem todo mundo, portanto, vai casar. Não tem pessoas que desejam casar. Tem pessoas que já têm bem firme, eu não quero casar. E não é pecado algum. Mas é não casar e manter-se puro, casto, sem viver abrasado. É isso que Paulo fala, isso é importante. E isso eu creio que precisa dizer, porque nos nossos dias, como no passado, e Paulo quando escreveu isso à igreja de Corinto, tinha o termo corintinizar, que era o quê? Era o termo de corrupção de pessoas que viviam promiscuamente, em adultérios, em fornicações, homossexualismo e coisas parecidas. Havia ali na cidade de Corinto milhares de profetisas, que era o nome para quê? Prostitutas cultuais, que tinham um relacionamento sexual para cultuar e falar sobre questões de fertilidade. E tinham isso. Então, ele apresenta essa verdade, por isso ele diz as virgens, ou seja, os solteiros que mantêm sem fornicação, sem ter um relacionamento. Hoje é muito natural e precisamos pensar nisso. A igreja precisa ser restaurada, precisa ser restabelecida aos princípios bíblicos. Nós precisamos refazer aquilo que talvez que você, que nós como um todo, talvez aprendemos com a sociedade e com os nossos pais e muitos também na igreja, que nasceram na igreja desde pequenos e que viveram neste ambiente, nessa cultura nossa brasileira de que precisa casar. Por que a Bíblia não apresenta isso? E Paulo está apresentando isso. Você pode casar? Pode. E viver isto, o casamento, e pode ter filhos e não há problema algum, e pode também permanecer solteiro, mas ambos, solteiros e casados, devem servir a Cristo desimpedidamente, devem servir com ânimo, e a maneira dos casados fazerem isso é permanecer casados, e procurar ter uma vida boa entre o marido e a esposa e o marido. Os solteiros também têm muito ministério com isso. Quando a Bíblia nos diz lá o Salmo que Deus faz com que a pessoa solteira vive em família, é interessante que todos os solteiros podem e devem ser pais. Como assim? Todos nós podemos gerar filhos na fé e fazer parte. Todos nós podemos ter filhos adotivos, literal e espiritualmente, porque todos nós, sem exceção alguma, senão apenas o Senhor Jesus, é o único filho original do nosso Deus, o eterno Filho de Deus. Todos nós somos filhos o quê? Adotivos, somos adotados. Ele nos adotou, Ele nos escolheu. Mas o que eu tenho para oferecer não tem nada, mas é o meu amor, e nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós temos que pensar nisso. Isso é uma realidade, é algo bom, é algo bíblico, é algo que a gente precisa instruir. As pessoas podem casar e com isso não pecam, podem permanecer solteiros, e quando casar, casem com pessoas que são firmes no
Senhor. E que se for casar, permaneça firme. E como é bonito ver pessoas que comemoram 30, 40, 50 anos de casado. Mas como que consegue, né? As pessoas ficam, mas com a mesma pessoa? Com a mesma, mas você tem certeza? Pega a certidão, vê a esposa, é o mesmo nome, ela é a própria, é o marido, é o mesmo, porque as pessoas acham isso um absurdo. Não, isso tudo é para enfatizar a pessoa, porque o grande, glorioso dia, o dia dos dias, é a volta de Cristo, é a volta de Cristo, é um dia maravilhoso, quando Ele vai pôr fim e restabelecer tudo em glória para os que serviram a Ele, e vai dar um destino em glória para todos os que o rejeitaram, foram rebeldes a Ele. E Ele vai mostrar juízo, julgamento, e Deus tem dado isso para nós, o povo brasileiro, com a nossa justiça, que está fazendo justiça de uma maneira como nunca se viu. Nós somos uma geração privilegiada que estamos vendo uma justiça que nunca imaginávamos que isso ia acontecer no nosso país. Isso vai acontecer para apontar para a volta de Cristo. É por isso que nós cristãos temos sempre em mente Cristo. Cristo deve ser servido, deve ser glorificado, deve ser anunciado de tantas e tantas maneiras. E de que maneira? Desimpedidamente.